Bom dia, galera. Salve, salve. Sou Murilo, professor de filosofia. Estou aqui um vídeo de cabala oral para a gente fazer a leitura do Sefer Yetzirah. A gente vai dar continuidade às leituras anteriores, leitura comentada do livro. Nos vídeos anteriores a gente estava vendo tópicos que dizem: refreia a tua boca, teu coração de pensar, se teu coração corre, foi feita uma aliança. Então a gente está falando sobre o movimento das Shayot, da energia espiritual através das Sefirot. E esse movimento que vem através das Sefirot, ele tem relação com as duas colunas, com a linguagem verbal e a linguagem não verbal, as duas colunas do templo. Então, quando o livro fala em refrear a boca, ele está falando em conter a expressão. Se conter a expressão, se trata de acessar a coluna não verbal, porque ao fechar a minha boca, eu me privo de me expressar. Eu silencio o pensamento verbal. E ao silenciar o pensamento verbal, eu dou então a abertura para outro aspecto do pensamento, que é o aspecto não verbal ligado ao sentimento. E aí fala, refreia o seu coração de pensar, ou seja, eu evito que meu coração pense, porque o pensamento se trata de um trabalho do cérebro, da cabeça. E fala também, quando o teu coração corre para retornar, isso porque se trata dos desejos. Então, o meu coração, quando ele se dispersa, quando ele corre, ou seja, quando ele perde a concentração, então eu não consigo identificar a interpretação espiritual, não consigo identificar a inspiração que a consciência recebe. Por isso fala em retornar. Então, se o sentimento do coração se dissipa, é necessário que ele retorne, se concentre novamente, para que não se perca nesse processo de dissipação. E falamos também sobre aliança. Uma aliança que é feita entre Criador e criatura. Uma aliança que é feita entre a consciência passiva da criatura, que recebe os estímulos da natureza, e a consciência da natureza em si, que oferece tais estímulos. E é feita então uma aliança que gera uma comunicação. Essa comunicação que é percebida através do fluxo de sentimentos. Então a gente tem as duas colunas, uma verbal e outra não verbal. Então essa não verbal se trata do fluxo de sentimento, e este fluxo de sentimento então precisa ser percebido de forma pura, para que outro aspecto verbal possa então compreendê-lo e verbalizar os seus pulsos, verbalizar a sua inspiração, para que ela seja racionalizada e compreendida. E esse processo ocorre, então, na aliança que o livro cita. Essa aliança entre Criador e criatura. Essa aliança que é como um casamento. Ou como diriam os alquimistas, é o casamento alquímico, que junta os símbolos do masculino e feminino, que junta os símbolos de Sol e Lua. Esse casamento que faz, então, a conexão entre a mente consciente e a mente inconsciente. E elas conseguem, então, se relacionar, se compreender, se comunicar. Agora a gente vai passar para o subcapítulo 9, do capítulo 1, que diz: desce firou do nada. É o fôlego do Deus vivo. Abençoado e bendito é o nome da vida dos mundos. A voz do fôlego e a palavra, e este é o fôlego santo. Então agora a gente vai falar sobre fôlego. Fôlego que vem do vento, não é? A inspiração, o fôlego que vem da inspiração. Essa inspiração fala que é um fôlego
que vem do Deus vivo. Esse Deus vivo que se trata do mesmo Deus que diria Spinoza. Se trata da própria natureza. Então, quando falamos Deus, nós estamos falando da natureza em si mesma. Essa natureza em si mesma que é una. Essa natureza una que oferece o fôlego da inspiração. Aí fala da voz do fôlego e a palavra. Então, essa voz do fôlego se trata exatamente do aspecto verbal interpretando este não verbal. Ou seja, a consciência recebendo o fôlego, recebendo a inspiração pelo fôlego, e essa inspiração, então, é como uma voz que orienta. E este é o fôlego santo. É fôlego de Deus, ou seja, inspiração de Deus, ou seja, inspiração da natureza. O texto diz o seguinte: 1. Aqui, a alusão é a Sefirá de Keter, coroa, o número 1. Este é o primeiro dos números a vir à existência. O fôlego do Deus vivo. Então, aqui estamos falando da coroa. A coroa lá em cima, em Keter, que está relacionada ao número 1. Então, cada uma das 10 Sefirot estão relacionadas a um número. E cada número tem a sua própria natureza. Inclusive, o próprio Pitágoras foi quem trouxe isso para o Ocidente, através de seu nome, através de sua referência. Principalmente a escola pitagórica, né? Que a gente tem registros. Só que não só a escola pitagórica chegou a essa conclusão e propagou esse conhecimento, mas muitos outros. Esse uno que se trata da coroa é o que se trata da concentração do cosmos em uma única coisa, que forma uma coroa. É por isso que é o primeiro dos números a vir à existência. E também muita gente associa a Lúcifer, a primeira luz. Essa primeira luz que é aquela que nasce do vazio. Por isso que é 1. Então você tem primeiro o 0, que está além da árvore sefirótica, o Ein Sof, o 0. Então você tem a concentração desse vazio em um ponto, como um Big Bang. Essa concentração do vazio em um ponto é a Sefirá de Keter, porque se trata de uma luz no vazio. Essa luz no vazio que concentra a infinita potencialidade de vir a ser. É um ponto no vazio, uma centelha. O fôlego do Deus vivo. O fôlego do Deus vivo se trata do fôlego da natureza. Quando estamos falando de Deus vivo, estamos falando da natureza viva, a natureza em si. A expressão se apoia no versículo onde Deus diz sobre Betsalel, o construtor do tabernáculo no deserto. Olha que interessante. O construtor do tabernáculo no deserto. Eu o encherei com o fôlego de Deus, o Ruach Elohim, com sabedoria, entendimento e conhecimento. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Então, nós temos esses 3 aspectos: sabedoria, entendimento e conhecimento. Então, quando nós falamos de sabedoria, entendimento e conhecimento, nós estamos falando de uma tríade que é como uma seta que representa um fluxo. E esse fluxo está ligado exatamente ao fôlego, um fluxo que vai e volta, que tem a ver com inspiração e expressão. Inspiração e expiração. É por isso que é um fôlego. Se trata de uma respiração. Então, quando a gente está estudando a filosofia oriental, a gente vai chegar lá na yoga e a gente vai ver o pranayama. O pranayama que se trata do fôlego, a respiração, que é a inspiração e a expiração. E é um processo cíclico
que produz a concentração dessa energia chamada prana. Essa energia chamada prana tem relação com esse Elohim Ruach, que se trata de um fôlego de inspiração. Fôlego de inspiração que é percebido através do coração. Por isso que o texto diz, quando o teu coração corre, retorna. Se trata dessa expansão do sentimento que se dissipa, mas que precisa retornar e se concentrar novamente, permitindo então um fôlego, um fluxo rítmico, através da respiração. Dizemos, portanto, que o fôlego de Deus vem antes da sabedoria e do entendimento, que entre a Sefirot corresponde a Keter. Então, este fôlego é que faz a conexão entre o aspecto verbal e não verbal. Então, a árvore sefirótica ela tem duas colunas, uma coluna da direita, a coluna não verbal, coluna da esquerda, coluna verbal. Coluna verbal, não verbal, coluna de Hokmah, e a coluna verbal de Binah. Então, nós temos Keter como a intermediação, o fôlego, entre esses dois aspectos. Então, a respiração do pranayama, quando a gente fala em pranayama, a gente não fala só em respiração simples, a respiração rudimentar do aspecto físico, mas físico carnal, biológico, mas nós estamos falando de um fluxo entre o físico e o metafísico. Nós estamos falando de um fluxo dentro da própria mente, que é a comunicação, a interação entre um eu consciente e um eu inconsciente, por trás desse eu consciente. Por isso que nós temos um aspecto verbal e um não verbal, porque o aspecto inconsciente, ele é sentimento, e não palavras, e não formas. Já o outro aspecto, ele é texto, ele é palavras, formas, cores, sons. Então eles se conectam entre si e se comunicam entre si, formando uma dialética. Dialética muito estudada na filosofia, inclusive. Como diz o Talmud, graças a este fôlego de Deus, Betzalel foi capaz de manipular as letras da criação. Então, quando nós estamos falando aqui de letras da criação, nós estamos falando do fluxo que há entre uma sefirá e outra. Este fluxo são os caminhos da árvore. Então, a gente tem as bolinhas da árvore e entre essas bolinhas a gente tem caminhos, riscos que conectam essas bolinhas, essas sefirá. Esses caminhos formam ao todo 22 caminhos que são análogos às 22 letras do alfabeto hebraico, no caso. Porque a Kabbalah que estamos estudando aqui se trata de uma fonte hebraica. Então nós estamos aplicando a árvore da vida no alfabeto hebraico. Então o próprio alfabeto hebraico é uma representação da árvore sefirótica cabalística, responsável pela construção da criação. Por isso que se fala de manipulação das letras da criação. Porque essa manipulação das letras da criação se trata, então, da nossa habilidade de moldar, através da narrativa verbal, da coluna verbal, os pulsos da consciência não verbal. Os pulsos da coluna não verbal. Então, os pulsos do sentimento, que não tem uma definição clara, definida, não tem uma definição definida, eles são contidos pelo aspecto feminino, negativo da árvore, Binah, e formam graus de restrição. Esses graus de restrição que formam, então, diferentes letras. E essas letras se tornam, então, elementos de manipulação, elementos de composição. Essa composição que produz a narrativa responsável pela percepção consciente do universo, que é uma percepção
de letras, de texto. Esse texto que pode, então, se variar, se transmutar. E este texto tem a ver com a nossa percepção de realidade física. E esta percepção de realidade física que pode ser manipulada, pode ser transformada através da palavra, através do poder do verbo, o poder da palavra, que é a própria Kabbalah em si. A palavra ruach, traduzida aqui como fôlego, significa também vento. Olha que interessante. Vento é o mesmo conceito atribuído à palavra espírito. Então, se a gente pega a palavra espírito e vai estudar a fundo, vai estudar a etimologia, a gente vai ver que espírito significa vento, sopro. Um sopro, um vento, que está relacionado a esse fôlego. Então, ruach, que a Kabbalah se refere, está se referindo a espírito, ao fôlego do espírito. Esse fôlego do espírito que é citado lá em Gênesis, né? Que Deus fez o homem do barro e soprou em sua narina e veio e passou-lhe o fôlego de vida. Então, esse fôlego de vida que a natureza sopra no homem tem a ver com esse espírito que move as formas, que é a fonte da inspiração. A fonte da inspiração que permite a respiração. Então, esse vento está por toda parte. O nosso corpo ele é capaz de captar essa influência, esse vento, e se inspirar por ele. O Sefer Yetzirah aparentemente a emprega também para designar o ar, elemento ar. Então, o elemento ar na árvore também tem relação com o quarto mundo. Lembra lá que a gente separa a árvore sefirótica em 4 níveis? Asiá, Yetzirah, que é o nome do livro, inclusive, que estamos lendo. Briá e Atzilu. E eles são análogos aos 4 elementos. Então, posicionamento adequado é a terra, Asiá, água, Yetzirah, o fogo, Briá, e o ar, em Atzilu, que é, inclusive, exatamente onde se encontra Sefirah de Keter, essa Sefirah número 1. Então, a gente tem o número 1, número 2 e número 3, que é Keter, Hokmah e Binah. E esse triângulo faz um fluxo. E é o fluxo do fôlego, que faz a mediação entre verbal e não verbal. E isso é um triângulo. Esse triângulo a maçonaria representa como arquiteto do universo, porque é o fluxo da dialética da consciência sobre si própria. A mente refletindo sobre si própria. Essa palavra, entretanto, é com frequência usada na Bíblia como denotativa de espírito. E este é o sentido em que aparece aqui. Veja bem, então ela está relacionada ao conceito de espírito, que é o que eu disse. Espírito, sopro, fôlego. Em geral, a palavra ruach indica movimento e comunicação. Vejamos que estamos falando aqui de comunicação. Comunicação é possível pela aliança. Aliança esta feita entre os dois aspectos da alma. Inclusive, vocês podem ver esses quadros atrás de mim. Tem uma mulher e uma fera, que representam de forma simbólica exatamente esses dois aspectos. Esses dois aspectos que têm relação com o que Jung chamaria de ânima e ânimos, que se refere ao consciente e o inconsciente. O fôlego é exatamente a comunicação, a interação entre esses dois aspectos. Porque aquilo que a gente chama de Deus, Criador, nada mais é do que o aspecto inconsciente da mente, que é a substância que compõe toda a nossa realidade, tudo que está à nossa volta, formado pela mente inconsciente.
Então, nós somos vetores de consciência, que conseguimos, então, trazer esse fôlego e servir como uma mediação do fluxo de consciência, permitindo, então, que o inconsciente ganhe consciência. E vice-versa, porque tem o processo de despertar e de adormecer, que é o que a gente chama de estrela da manhã e estrela vespertina, da tarde, da estrela que nasce e a estrela que adormece, desperta e adormece. Por isso que a gente tem um Bafomé representado ali com os 2 dedos para cima e 2 dedos para baixo, representando exatamente esse fluxo entre o superior e o inferior. Fluxo entre Criador e criatura. Esta está relacionada com a palavra orar. Orar, que significa caminho, e orear, que significa hóspede. Então, nós temos um caminho, temos um hóspede. O espírito ruar da vida em um animal é o poder que o faz mover. Então, lembra que nós estávamos falando? O fluxo, o sopro divino, sopro da vida que move o corpo. É exatamente esse fôlego chamado de ruar, que move o animal. Inclusive nós, porque nós somos animais. Nosso corpo é um corpo animal. E ele se move graças a esse fluxo que há entre o físico e metafísico. Um fluxo que há entre matéria e espírito. Normalmente, o ar é invisível e imperceptível, assim como o espírito. Inclusive, o espírito é muito mais difícil de se detectar do que o ar literal, ar convencional. É unicamente quando ele se move que alguém pode senti-lo como vento ou fôlego. Então, veja bem, é unicamente quando ele se move que alguém pode senti-lo como um fôlego, como uma inspiração. Porque quando ele para de se mover em relação a si mesmo, quando ele perde velocidade, perde o fluxo, ele se coagula. Por isso que no Bafomé a gente tem solve e coagula. Solve de dissolver, assim como um coração que corre, e o coagula, de coagular, assim como um coração que retorna. E esse é um processo de desmanchar e reconstruir. Este processo de desmanche e reconstrução é exatamente um processo de metamorfose que possibilita o movimento da realidade, o movimento da vida, o movimento do corpo, que faz com que um corpo continue se transformando em movimento, podendo então se reestruturar continuamente, podendo então se transformar continuamente. Inclusive, isso está relacionado ao conceito de vida eterna, que só é possível graças a este processo de desmanchar e reconstruir, que é análogo ao que acontece com a nossa consciência quando dormimos, que tem a ver com o adormecer e o acordar, tanto o despertar numa realidade original, objetiva, física, como a gente percebe no estado de vigília, acordado, quanto um aspecto onírico dos sonhos, quando despertamos num sonho. E ali no sonho nós temos uma percepção onírica, que é exatamente a percepção associada a Yetzirah. É unicamente quando ele se move que alguém pode senti-lo, inclusive isso vai explicar também o conceito de Kleifot, o conceito de casca, que é a casca que forma a matéria sólida, a casca que forma o corpo, mas esta casca em si é um espírito sem fôlego, e é o fôlego que dá a vida a esta casca. Então esta casca é feita de espírito, no entanto, é um espírito estacionário, coagulado. Ou seja, é o que a Bíblia chama de barro. É o pó do solo que o Gênesis fala.
Quando o Gênesis está falando pó do solo e Deus moldou o homem com o pó do solo, está falando exatamente desse espírito coagulado, que é coagulado no processo de separação das águas e da terra seca, que tem a ver exatamente com o processo de dissolve e coagula. É onde é separado as águas superiores e as águas inferiores. E nas águas inferiores é que então é feita a densificação em relação às águas superiores, porque as águas superiores permanecem sutis como uma referência para as águas inferiores que se coagulam. E é aí que surge a terra seca. Essa terra seca se trata da casca do espírito que se coagula pela redução de seu fluxo. Então, enquanto o que sobe acelera, o que desce desacelera. E é por isso que surge a terra seca. A casca, o espírito coagulado, que é exatamente aquilo que é moldado por Deus, formando o corpo. E aí, então, que este fôlego que vem, que vai ser, então, a interação entre esses dois aspectos, sutil e denso, vai promover uma comunicação entre sutil e denso. Essa comunicação entre sutil e denso é o fôlego que traz a vida para a terra seca. O fôlego que traz a vida para o corpo feito de pó do solo, feito de barro. Similarmente, o contínuo espiritual é imperceptível, exceto quando se move. Então, quando as águas são separadas, surge a terra seca, a vida ainda não está completa, exatamente por não haver o movimento. Este movimento que gera o fôlego, ele é exatamente quando a Gênesis fala aí que Deus fez chover. Então, antes não se chovia e de repente se faz chover, devido à sutilização do espírito mais acelerado superior e o menos acelerado inferior. E quando eles se conectam, é esse processo de chuva, de chover, em que o espírito sutil começa a decantar e se relacionar com este coagulado que, por sua vez, evapora. E eles se relacionam. Essa relação é uma comunicação. Esse movimento é o que traz, então, a percepção de um contínuo espiritual. Porque se não há essa relação, não há uma percepção. Daí que o ar designa tanto vento, fôlego ou espírito. Que são conceitos relacionados, conceitos semelhantes. Vento, fôlego e espírito. Então, o espírito é sopro. O vento é como um sopro. E o sopro vem do fôlego. Isso também é descritivo do ato da criação. A analogia seria a fabricação de um recipiente de vidro. Primeiro, o fôlego, o ar, emana da boca do soprador. Não sei se vocês já viram a produção de um pote de vidro. O sopro do fabricante é que vai moldando aos poucos, né, o vidro. O recipiente ele toma forma através da interação do fôlego, onde o vento, que se choca com as paredes, causa uma pressão. O recipiente se expande, então, em todas as direções espaciais. Então, percebe que o fôlego, de dentro do cano até o vidro maleável, derretido, vai expandir a forma. Então, o artesão que está fabricando o objeto de vidro, ele está soprando na terra que está derretida, que se torna vidro. E aí o sopro, nesse tubinho, dentro daquele vidro maleável que vai dando a forma, vai expandindo a forma em todas as direções. Que é uma analogia a esse fôlego, esse sopro do Deus vivo, ou seja, sopro da natureza.
né? Então nós, como artesãos, nós conseguimos reproduzir esse sopro e assim criar a nossa maneira. E isso graças à inspiração que nós recebemos da própria natureza. A inspiração que se trata a percepção do fôlego da natureza, a percepção, a absorção do sopro divino. Então nós, como humanos, humus feitos de barro, somos o espírito que está coagulado, mas que recebe esse fluxo, esse influxo do espírito sutilizado. E esse espírito sutil é que permeia o corpo coagulado e o move. Assim como um sopro entrando no vidro derretido e dando forma. Da mesma maneira. Deus vivo, como foi mencionado antes, a palavra Deus vivo, Elohim Shaim, denota Yesod, ou fundação. Quando essa sefirá se encontra em seu modo procriativo, desembolsando todas as forças da criação. Nós estamos falando aqui a palavra Deus vivo, ou Elohim Shaim, denota Yesod. Yesod é a Sefirot número 9. Sefira número 9, lá embaixo. Associada ao órgão genital. Que está relacionada à energia sexual. Mas ela tem a ver com a fundação da terra sólida. Que permite, então, a criação dos animais. A gente tem o surgimento da terra sólida e o surgimento dos animais que vem com uma procriação. É a procriação, essa procriação que vem da energia que é a fundação, essa energia fundamental que se expressa como energia sexual. Aqui o espírito que vem de Keter é o que finalmente é desembolsado por Yesod. Já que Keter em si mesma não pode ser experienciada, o texto refere-se a ela em palavras de Yesod, que é onde pode ser experienciada. Então, a gnose que a gente vai ter lá em Da'at, que se conecta com Keter, essa quase sefira Da'at se trata, de fato, de um eco, de um espelho de todas as sefirot, que podem ser experimentadas do ponto de vista de cada uma delas, mas que em seu aspecto simétrico se reflete como Yesod, como a lua de Yesod, ou seja, como fluxo de energia sexual. Este fluxo de energia sexual é exatamente o sentimento que traz a inspiração. E é por isso que é necessária a alquimia, porque essa energia começa a criar a vida a partir de seu fundamento, começa a criar a vida a partir de seus aspectos mais fundamentais, mais básicos. E é por isso que surge a procriação animal. E esse processo de criação, ele vai se desdobrando e se complexando, e evoluindo e se desenvolvendo, gerando, então, novas criações. E essas novas criações vão se tornando cada vez mais complexas. E essas complexidades da criação vão se tornando, então, espelhos de percepção do próprio Deus vivo. Espelhos de percepção da própria natureza. Então, tudo aquilo que é criado no reino animal, a partir do momento em que a terra seca surge pelo sopro do Deus vivo, pelo sopro divino, pelo Espírito, é então responsável pela percepção da consciência sobre si mesma, pela percepção da matéria sobre o espírito. Ou seja, é o corpo tomando forma pelo fôlego. E esta forma que o corpo toma lhe permite, então, perceber o espírito através das demais formas. Porque o fôlego ocorre entre uma forma e outra. Então, quando as formas nascem, são geradas, gestadas por Yesod, elas entram em relação umas com as outras. E essa relação que gera uma comunicação
que permite a compreensão do espírito em si, do espírito através da matéria. Então, a matéria como um veículo, como um espelho do próprio espírito. Por isso que a gente vê lá em Gênesis o espírito que caminha sobre as águas. Isso anterior à separação das águas, anterior ao surgimento da terra seca. A gente tem lá a apresentação de Ruach, o espírito caminhando sobre as águas. Esse espírito que caminha sobre as águas é o que se utiliza das águas para se enxergar, para se observar. E isso acontece exatamente no processo de criação, em que a terra seca é separada, é formado o corpo do barro, os animais são criados e por aí vai. Toda essa gama de seres se tornam formas. Estas formas são como palavras. Essas palavras são o texto da realidade, o texto da natureza, o texto do Criador. E é por aí que o Criador consegue observar a si mesmo, compreender a si mesmo, ler a si mesmo, através das criaturas como um espelho de si próprio. Abençoado e bendito. Em outros textos cabalísticos antigos, tais como Bahir, estes mesmos adjetivos são usados também em relação a Keter. Em hebraico, as duas palavras aqui citadas são Baruch e Meborah. De fato, ambos significam abençoado. Baruch denota que Deus é intrinsecamente abençoado, enquanto Meborah implica que ele é abençoado por outros nas orações, expressando a gratidão de quem reza para Deus. Então nós temos aí dois aspectos diferentes de bênção. Então tem a bênção Baruch, essa bênção Baruch, que significa uma bênção de si mesmo, intrínseca. Intrinsecamente abençoado, eu sou abençoado em mim mesmo. E o Meborah, que é uma bênção que vem de outros, certo? Então eu tenho um meu fôlego que está em mim, dentro de mim, que sai com uma expiração. Essa expiração é como uma bênção. E essa bênção que eu também recebo de outros. Então ela sai de mim como Baruch e retorna como Meborah. É este fôlego que saiu de mim, que abençoa, e é o mesmo fôlego que retorna dos demais, que eu recebo. Então percebe que é um fluxo de bênção, um fluxo do próprio Espírito que abençoa. Lembrando que esse mesmo aspecto de bênção também pode se inverter em um aspecto de maldição. Porque ambos são a mesma coisa, são dois lados da mesma moeda. O que vai definir bênção ou maldição se trata da virtude, do equilíbrio. Equilíbrio que é a verdade. A verdade que é a correspondência da comunicação entre os diferentes seres. Esses diferentes seres que abençoam uns aos outros através desse fôlego, desse fluxo de respiração. Essa respiração que se trata de expressão verbal e não verbal. Quando se diz que Deus é abençoado, isso significa que a sua essência se aproxima para baixo, de forma que interaja com a sua criação e a benza. Esse processo que fala de Deus se aproxima para baixo, então quando Deus se assenta, lembra do processo de separação das águas. Eu tenho a água sutil e eu tenho a água densa, certo? A água sutil, assim como o vapor das nuvens, da água que evapora, chega um ponto em que ela começa a chover. Essa chuva é a decantação. Essa chuva se trata exatamente
dessa bênção que vem do Criador. Ou seja, é a linguagem não verbal de Hokmah, descendo através das Sefirot, desde Keter. Ela vai descendo na árvore da vida, até passar por Yesod e chegar em Malkut. Esse processo é de queda. Essa queda das Shayot é o sopro do Criador. Se trata do sopro da natureza, da própria bênção da natureza que a criatura recebe, ou seja, fluxo das águas sutis que penetram as águas densas, que molham a terra, formando o barro que por sua vez se transforma em ser vivo. Nesse sentido, ela se relaciona com a palavra berer, que significa joelho. Com o joelho que, quando se curva, serve para baixar o corpo. Uma bênção serve para o divino. Isto se relaciona muito de perto com o conceito de sentar, já discutido anteriormente. Então, lá no subcapítulo 4 do capítulo 1, a gente falou sobre o assentamento da divindade, que é muito relacionado ao processo de incorporação que algumas religiões passam, que é um processo de inspiração. Uma inspiração que pode ser inspirada pela verdade ou pela mentira, o que varia de acordo com a virtude da inspiração. Conforme a inspiração ela é equilibrada, ela é correspondente, a natureza ela se torna uma expressão verdadeira, se torna uma expressão virtuosa, se torna uma inspiração virtuosa. E quando ela não tem esse equilíbrio, não tem essa correspondência com a natureza, ela distorce, ela engana, ela mente. Essa mentira é o que distorce o corpo em relação à natureza, em relação à realidade. Deus tem um modo intrínseco através do qual ele faz sua essência para relacionar-se, ele traz sua essência para relacionar-se com a sua criação. Nesse sentido, ele é chamado de Baruch. Sua essência é também levada a relacionar-se em um maior grau como resultado das orações e ações similares. Neste caso, ele é chamado de Meborah. Ele traz a sua essência para relacionar-se com a sua criação. Então, Baruch, que se trata de uma bênção intrínseca, que é a chuva que cai de Keter, através de Hokmah, através da linguagem não verbal. Se trata do sentimento puro. Sentimento puro que vai então ser racionalizado pela coluna verbal. E sua essência é também levada a relacionar-se em um maior grau como resultado da oração e ações similares. Então, a criatura, como imagem e semelhança, ela espelha essa bênção, esse processo de Baruch. Só que ela expressa como Meborah. Neste caso, é chamado de Meborah. Então, quando existe a bênção que vem como inspiração divina, e existe a criatura que faz a oferenda à divindade, de que se trata da própria criatura abençoando a divindade. Porque é como um processo de comunicação, um processo de relacionamento. E é este relacionamento através do sacrifício que é o processo de comunicação entre Criador e criatura. É o processo de comunicação entre o corpo que recebe a inspiração, que é incorporado pelo Criador, incorporado pela divindade. A divindade abençoa com a chuva intrínseca, que é a própria energia sutil do espírito decantando na matéria e vivificando a matéria. E por sua vez, a matéria agradece
O corpo agradece a divindade, lhe oferecendo um sacrifício como oferenda, uma oferta de agradecimento. O que se trata do processo de alquimia que queima a matéria densa e a sutiliza, assim como o fogo que gera a fumaça, assim como a água que evapora pelo calor do sol. Então, depois da matéria sutil, do espírito sutil inspirar a criatura entra em combustão em um processo alquímico e sutiliza, por sua vez, novamente, o barro para as águas superiores, devolvendo essa energia para a divindade, para que a divindade possa, por sua vez, manter este fluxo de comunicação, continuar chovendo. E exatamente isso que a gente enxerga na natureza, nos processos do ciclo da água, em que a água evapora, vira nuvem, chove, molha a terra, alimenta a vida. Evapora, sobe, vira nuvem, chove, alimenta a vida. E esse é o processo de comunicação entre o Criador e a criatura. A divindade que sopra o fôlego da vida na criatura. E é uma respiração. Então, ao mesmo tempo em que a divindade abençoa, a criatura agradece. E é um processo de inspirar e expirar. Processo de pranayama, de fluxo de ruar. Bom, para dar uma resumida, vou dar uma parada por aqui para não ficar muito longo o vídeo, não ficar tão cansativo. Então, a gente vai continuar no próximo vídeo falando a voz do fôlego e a fala. Então nós temos a voz do fôlego, que se trata da inspiração, a voz da inspiração. E a fala, que se trata da profecia, que é o profeta que foi inspirado e, por sua vez, traduz através da fala. Essa tradução que virá como um processo de desmistificação do místico. É um processo de tradução, processo de agradecimento, onde a criatura se espelha no Criador e passa a abençoar através da fala. A gente começou a ver, a gente viu hoje sobre Keter, sobre a coroa, falamos sobre o fôlego divino do espírito, Ruach. Ruach Elohim, este fôlego que vivifica a matéria. E este fôlego que é semelhante ao fluxo da água que chove, molha o barro que foi separado, a terra seca que foi separada, gera vida. E a vida, por sua vez, entra em um processo de combustão alquímica, como uma fogueira que evapora a matéria para que ela retorne ao seu aspecto sutil, produzindo então nova chuva. Então, este processo de sacrifício que é possibilitado através da aliança se trata da alquimia necessária para que as bênçãos da natureza se mantenham, para que a natureza continue alimentando a si mesma, continue preservando e regenerando a vida. Eu agradeço quem estiver me assistindo até agora, galera. Quero lembrar vocês que quem quiser fazer uma contribuição, minha chave Pix vai ficar embaixo. Conteúdo que eu ofereço, eu não cobro nada. Então, quem quiser, tiver vontade, pode fazer uma contribuição. Porque vai me ajudar a depositar mais energia na produção de conteúdo. Até mais, galera. Valeu pela atenção até aqui. Valeu!